Estou começando mais um treinamento aqui de vendas de consórcio. Pessoal, aqui meu objetivo é poder te ajudar com estratégias, te ajudar a ter facilidade para encontrar cliente, ter facilidade para se especializar no consórcio e aproveitar esse momento de vendas, de crescimento, de recorde. Porque existe um grande ponto importante de eu citar, que é o seguinte: o consórcio está vendendo? Tá. Consórcio está vendendo muito? Sim. Mas é todo mundo que está vendendo muito? Não. Por quê? Porque às vezes tem três motivos para você não ter resultado, tá? Ou você não está fazendo, então você não está trabalhando ou está trabalhando pouco. Ou você está trabalhando, mas está trabalhando errado. Ou você simplesmente não continua fazendo. Não continua. Pessoal, toma cuidado, esse não continuar simplesmente você ouve muita gente, você ouve muita estratégia, você fica olhando para o lado, você fica olhando para as pessoas ao seu redor, querendo descobrir qual que é a grande sacada, qual que é o grande segmento, qual que é o grande cliente que você vai atrair. E toda hora você está recomeçando. Significa que você dá um passo e vai para cá, dá um passo e vai para lá. Então você nunca sai do lugar. Você está sempre. É igual assim, ó. Vou dar o exemplo do nutricionista. Você está querendo fazer uma dieta. Aí você ouve a dica de um nutricionista. Aí você quer aplicar aquela dica. Aí você, quando você começa, aí você ouve outra dica. Aí você ouve outra dica de outra pessoa. E você nunca segue uma forma. Porque, de fato, pessoal, no final da história, todo mundo ensina a levar para o mesmo lugar, mas cada um tem uma forma de levar para o lugar. Então, às vezes você ouvir muitas pessoas vai mais te atrapalhar do que te facilitar. O que eu posso te falar aqui é que o que eu ensino é o que eu vivo, é o que eu faço, que dá certo para mim. Por isso que eu posso ensinar, replicar e corrigir. Porque às vezes você está ouvindo e você está fazendo do seu jeito. E às vezes um pequeno ajuste faz toda a diferença. Então, esse é o grande objetivo aqui, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Já vou logo para minha telinha 3D aqui, porque agora eu tô enjoado. Então vamos lá, pessoal. Por que trabalhar com clientes ricos? Primeiro, porque eles compram mais, indicam mais e dão menos trabalho. Segundo, porque você faz menos esforço para vender mais e melhor. Terceiro, porque eles valorizam inteligência, planejamento e têm visão de futuro. E o mais importante, você para de competir por quem só briga por preço. Tá? O maior desafio desse público, ter a atenção e o tempo deles. Então, se eu pudesse falar, só que aí entra um grande desafio, que assim, vou até me aprofundar um pouco mais, mas assim, trabalhar com quem tem dinheiro, pessoal, é muito fácil. E todos esses recordes de venda que está acontecendo no consórcio, eu garanto para vocês que está vindo do menor esforço com os maiores resultados. Está vindo das grandes cotas. Só que se você não tiver pronto, se você não tiver preparado, se você não souber falar a língua desse cliente, você vai fazer o quê? Por exemplo, você vai ficar com esse tipo de argumentação aqui, falando de que consórcio é sem juros. Por exemplo. Então vamos lá, ó. Primeiro, você tem que entender que você não vende consórcio, você trabalha com uma oportunidade, com uma condição diferenciada. Por quê? Porque quem tem dinheiro, ele quer uma estratégia. Ele não compra por impulso, ele não está desesperado. Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Um carro. Pessoal, não adianta você ficar tentando pressionar alguém comprar um carro, uma cota de um carro, se essa pessoa já tem um carro, ela não está desesperada, ela não está a pé. Logo, não é pelo motivo que ela precisa fazer para ontem. Entende? Printem essa tela aí para você não errar mais, tá? Então não é nesse trabalhando o desespero do cliente. Outra coisa, essa frase de consórcio sem juros. Eu tenho grupo em andamento, eu tenho lance embutido, pessoal. Quem entende de dinheiro vai olhar assim: quanto que é 100 mil sem juros? É 10 parcelas de 10. 10 parcelas de 10 mil é sem juros. Agora,
Qualquer parcela acima de 10 mil é R$ 10.005, R$ 10.100, R$ 10.200. Tem juros. Logo, a sua conversa de sem juros não vai funcionar. Porque assim, ó, o cliente ele está pensando em proteção, ele está pensando em liquidez, ele está pensando em diversificação, e você tem que saber falar essa língua, tá? Outra coisa, tratar todo mundo igual. Pessoal, o cliente quer ser exclusivo. É por isso que se você não se valorizar, você não vai ter sucesso com esse perfil de cliente, tá? Quando você trata o cliente como, me manda uma simulação, me manda um plano, me manda uma tabela, e você faz isso, você já está se matando aí. Por quê? Porque você não pode vender isso. Como que, então, se você não pode fazer isso, o que que você tem que fazer? Você tem que falar o seguinte: olha, eu preciso analisar a sua condição, o seu bolso, a sua necessidade, a sua condição de hoje real. Porque assim, ó, tabela, planos, isso é fácil de encontrar, mas como que eu trabalho? Eu gosto de analisar o que vai te atender, a condição que realmente vai ficar boa para você, que realmente vai fazer sentido, e vou buscar o que eu tenho de melhor. Conseguindo, a gente conversa. Entende? Pessoal, assim, ó, é um pequeno detalhe, mas faz sentido para você que muda tudo? Do cliente que vem, me passa um plano, me passa uma tabela, porque quando você trata dessa forma, você passa o plano e você passa a tabela, sabe o que que vai acontecer? Ele simplesmente vai fazer uma análise e ele vai decidir. E a gente sabe que a venda do consórcio não é assim. O cliente não decide, o cliente ele não entende. Como que ele vai decidir o que ele não entende? Ou você acha que ele entende de fato como funciona a fundo? Então você não pode cair nessa armadilha, vamos dizer assim, tá? Outra coisa, ter medo de falar com pessoas mais bem-sucedidas. Medo de falar com rico, medo de falar com pessoas que têm muita grana. E eu vou perguntar para vocês aqui, comenta aí. Tem alguém aqui que passa por isso, que tem medo, que tem um certo receio? Porque eu já passei muito por isso. Eu tinha muito medo, principalmente quando eu comecei, e assim demorou um tempo para eu entender que eu que tinha que mandar. Pô, eu morria de medo. Eu achava a parcela cara. Às vezes eu passava uma parcela reduzida com medo de passar uma parcela cara para o cliente e o cliente ia falar para mim: não, tá muito caro. Entende? Eu tinha medo de oferecer porque a pessoa tinha muito dinheiro e ela de cara já ia falar: não, não quero consórcio, eu não gosto de consórcio. E pessoal, aí vem a contradição. Porque o consórcio é o produto que a classe A e a classe B mais compram. Por três motivos muito simples. Olha lá, cliente que tem dinheiro, classe A e classe B. Vamos pensar assim, ó, pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro de verdade. Eles gostam de comprar à vista, ter poder de compra, ter poder de negociação? Sim. Eles gostam de pagar juros? Não. Eles gostam de descapitalizar? Não. Qual o produto que você pode comprar à vista, paga sem juros, sem descapitalizar? É o consórcio. Entende? Logo, eu tenho o produto certo para as pessoas certas quando eu estou lidando com pessoas que têm dinheiro. Agora, o que ele não sabe são esses benefícios do consórcio, as estratégias do consórcio, por isso que eles precisam de mim, tá? Além disso, você precisa personalizar sua conversa com o cenário, com a condição, com a realidade do cliente. Então, vou dar um exemplo assim do que eu faço. Eu não fico falando de consórcio nos ambientes que eu tô que tem pessoas com muita grana. Eu fico falando sobre carro, sobre casa, sobre mercado financeiro, sobre mercado imobiliário, sobre oportunidade, sobre empresa, sobre crédito. Mas entenda, não é sobre consórcio. Por quê? Porque qual que é o meu grande objetivo quando eu estou com pessoas que têm dinheiro, quando eu estou com pessoas assim, de outro nível? Qual que é o meu grande objetivo? Entender aquilo que ela faz, por que que ela faz, o que que ela está pensando, o que que ela conhece, o que que ela tem, o que que ela não tem. Porque, pessoal, prospecção, negociação não tem nada a ver com consórcio.
Não tem nada a ver com consórcio. Nem prospecção, nem negociação. Só oferta e fechamento é que é consórcio. Boa, o Douglas fez uma pergunta. E a paciência do cliente que tem como comprar à vista para esperar ser contemplado? Aí, Douglas, de novo, entra a parte de negociação. Por exemplo, eu vou te dar uma técnica, que é que eu ensino para o pessoal da mentoria, que se você entender isso, você vai vender. Por exemplo, por que que uma pessoa tem dinheiro para comprar à vista e não comprou? Só isso que você precisa entender. Porque assim, se ela não comprou por algum motivo, tem. Só que esse motivo você não sabe. Eu não sei se eu estou negociando. Então vamos trazer aqui uma situação. Eu estou lá conversando com uma pessoa e essa pessoa simplesmente a gente está falando sobre carro, sobre casa, sobre negociação, sobre empresa, sobre maquinário, sobre investimento. E aí ela vira para mim e fala assim, cara, eu tranquilamente poderia morar na casa dos meus sonhos, que custa 5 milhões de reais. Eu tenho esse dinheiro em caixa, eu tenho esse dinheiro na mão, eu tenho esse dinheiro à vista para comprar. E eu não precisaria fazer consórcio, eu não precisaria fazer nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de alavancagem, porque eu tenho esse dinheiro à vista. Qual que é o grande erro? Olha isso aqui. O grande erro do, como que eu vou chamar? Do vendedor explicador é chegar para um cliente e falar assim: olha, mas o consórcio você vai comprar à vista. O consórcio você não vai descapitalizar, você deixa seu dinheiro aplicado e o rendimento paga as parcelas. O amador vai falar dessa forma. O profissional, o especialista, ele vai falar assim: pô, que legal, você poderia morar na casa dos seus sonhos. A casa custa dos seus sonhos custa 5 milhões. Você tem esse capital, você tem esse caixa, você tem esse dinheiro aplicado, você tem esse dinheiro lá. Mas agora só fiquei curioso com uma questão. Por que que você ainda não comprou? O que está faltando? O que está te impedindo de comprar? Agora eu fiquei curioso. E quem vai me dar o caminho para eu poder negociar e transformar o consórcio na única solução do cliente é ele. Fala, pô, entendi, legal. Você não quer descapitalizar, seu dinheiro está aplicado, você tem medo do governo, você não acha que é o momento de morar na casa dos seus sonhos, porque o seu dinheiro tem que continuar trabalhando, rendendo, daqui a pouco fica mais fácil, confortável, entendi. E se eu conseguir te ajudar a conquistar, a ter, o que que você acha? Eu posso te dar a casa dos seus sonhos de forma planejada, sem você descapitalizar, só adquirindo com seus rendimentos e ainda mantendo seu caixa lá e ainda alavancando a um custo ridículo de 1% ao ano, 1,5 ao ano. O que que você acha? Você pagaria 1,5 ao ano para morar na casa dos seus sonhos? Aonde você pode ter, você não está desesperado, você já mora numa casa boa, mas vai dar início ao seu projeto de casa dos sonhos? O que que você acha? De novo, quero que vocês entendam aqui, porque isso aqui na minha vida é a coisa mais normal do mundo. Agora vem a minha pergunta para vocês. Em qual momento eu estou vendendo consórcio ou estou falando de consórcio? E aí eu vou voltar. O cliente quer consórcio? Ou o cliente quer a casa dos sonhos dele e não descapitalizar o dinheiro dele e manter o dinheiro dele em caixa? Vocês estão entendendo, pessoal? Do que eu estou falando? O que vai fazer a diferença na sua negociação? Quem falou que. Porque assim, o cliente ele tem dinheiro para comprar à vista. E por que ele faria um consórcio e esperaria? A pergunta é por que ele tem dinheiro à vista e ainda não comprou? Quanto tempo ele está querendo agir, querendo fazer e ainda não fez? A venda está aí, nessas respostas, que eu não tenho, por isso que eu tenho que tirar do meu cliente. Por isso que mais importante do que tentar falar de consórcio, de taxa, se é sem juros, se ele pode pagar meia parcela, se ele pode usar lance embutido para ser contemplado. Pessoal, isso é só um detalhezinho. Só que se você não estiver falando do que realmente importa para o cliente, para o que realmente faz sentido para o cliente, você não vai ter sucesso. Faz sentido? Responde aí se faz sentido. Vamos continuar.
Outra coisa, olha lá, eu tentei dar um exemplo aqui para ficar mais claro, não personalizar, tá? E de novo, negociar como se fosse urgente para você e não para ele. Negociar como se fosse urgente para você. Porque eu preciso vender, porque eu preciso bater meta, porque o meu gerente está me cobrando. Pessoal, isso aí pode funcionar para um cliente que realmente ele não tem um carro, ele não tem a casa, ele está pagando aluguel. Então você tem que pressionar ele para ele agir, para ele fazer, porque ele está adiando. Porque ele deveria ter aquilo que ele quer, mas ele ainda não tem. Agora, o cliente que tem dinheiro, que não está desesperado, que é esse que não precisa ser contemplado no primeiro mês, esse cliente, a pressão só vai afastar ele. Só vai transformar você numa pessoa chata, inconveniente e que ele não gosta de fazer negócio assim. Entende? Então, esses são os pontos aqui que realmente vocês precisam entender, porque senão você vai seguir errando. Senão você não vai ter, de fato, sucesso. E aí, eu vou compartilhar com vocês aqui, e eu gostaria que vocês pode printar aí, que é o método exatamente passo a passo, que se você seguir esses três pilares aqui, você vai ter muito mais facilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui, tá? Que é o quê? Vamos lá. Ó, jornada para atrair e para vender para cliente rico. Pessoal, você precisa ter três coisas quando você está trabalhando ou quando você quer trabalhar com esse perfil, tá? Três coisas só: mentalidade, intencionalidade e investimento. Mentalidade, intencionalidade e investimento. Você precisa desses três pontos aí, tá? Ixi, eu fiquei aqui. Pera aí. Opa, voltei a tela. Cadê eu? Aqui, ó. Deixa eu ficar aqui em cima. Aqui, ó. Aí, ó. Ai, ai. Eu se divirto-me. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre isso daqui. Primeira coisa, mentalidade. E mentalidade, eu posso falar com conhecimento de causa, que assim, pessoal, é uma batalha tão grande, mas tão grande, ter mentalidade de rico, ainda mais quando você não nasceu rico. E assim, para o rico é muito fácil as coisas, para o rico é muito simples as coisas. Agora, para quem não é rico, para quem não nasceu rico, para quem. é, e sabe qual que é o problema? A maioria tá se enfiando num lugar que não é da sua origem, então não é tão confortável assim. E só vivendo e convivendo que você vai entender certas coisas, você vai começar a ter esse tipo de mentalidade. Então, primeira coisa, se você não tiver postura, aparência e o mesmo papo do rico, você não vai dar certo. Segunda coisa, o que é intencionalidade? Você precisa ter um posicionamento, demonstrar autoridade e falar sobre estratégias. É isso que convence. É isso que muda o jogo. Cara, existe estratégias para fazer isso. Rico compra estratégia. Só que rico compra de quem tem autoridade. E rico necessita ver um posicionamento. Pois me lembrem no final de eu falar um posicionamento que eu gostaria que todos tivessem aqui. Me lembrem disso? Eu não vou falar agora, porque senão eu vou ter que entrar num assunto que aí eu vou ter demorar para chegar à conclusão, mas entenda uma coisa. Rico necessita de um posicionamento seu. E, para fechar, você quer estar perto, você quer trabalhar com esse perfil de cliente, tem três caminhos. Os três melhores caminhos, tá? Que é network, é ambiente, é você estar ali perto. Tô vendo ali, ó, o Marcelo ali, atrás do Marcelo tem um caminhão. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Network. Se eu vendo caminhão, quem é o meu público? Tem alguns. Tem o caminhoneiro, tem o cara que não está no ramo do caminhão, que ele gostaria de vir para o ramo de caminhão,
Então é o aventureiro. Tem o cara que já está no ramo, que ele entende tudo e mais um pouco. E tem o cara que contrata pessoas, que é os donos de transportadora. Agora, o que que eu quero que vocês entendam? Pessoal, por exemplo, o dono da transportadora tem gente fazendo o trabalho mais difícil, mais complicado, que é tentar chegar nele de forma fria. Ah, eu vou pegar todas as listas, todos os nomes, eu vou puxar aqui, eu vou pegar no Google, eu vou comprar uma listinha, eu vou mandar ali, eu vou ficar fazendo centenas de ligações todos os dias para tentar chegar no dono. E entenda uma coisa, esse cara, dono da transportadora, que às vezes muito vendedor esquece, é que a rotina desse cara é tão absurda, mas tão absurda, ele tem tanto problema para resolver, de frete, de caminhoneiro, do caminhão que deu problema, é do pedágio, é do imposto que aumentou, é da nota que não saiu, é do pagamento que ele tem que fazer, é do pagamento que ele tem para receber. Que se ele ficar dando atenção para vendedor, ele não trabalha. E o dinheiro dele vem do trabalho dele. Então esse é o trabalho mais difícil, é ter a atenção dessa pessoa, é ter o tempo dela. E por que que esse caminho do frio, seja um disparo de mensagem, seja uma ligação que você quer passar de qualquer jeito pela secretária para chegar no cara, e quando você chegar no cara, você tem alguns segundos para tentar parar a atenção para ele te ouvir e voltando, é a fase, é a forma mais difícil que existe. Então, pensa os níveis, pensa essa pessoa lá trabalhando, desesperada, cheio de problema, cheio de BO para resolver. Só que qual que é a forma mais fácil? É que assim, ó, esse cara aí, esse dono dessa transportadora, por exemplo, ele conhece, ele tem família normalmente. Ele tem um lugar para se distrair. Ele costuma ter um hobby. Ele costuma estar perto de outros donos de transportadora para tentar ver se ele consegue resolver o problema dele, porque o mesmo problema que ele tem, todo mundo tem. Então, se você conseguir frequentar o ambiente desse cara, vai facilitar a sua vida. Só que para frequentar o ambiente desse cara que não quer ter ninguém enchendo o saco dele, porque a vida dele já é muito turbulenta, você precisa investir para estar lá. E esse investimento é para estar nos ambientes, é para frequentar os ambientes, é para fazer parte, por exemplo, de uma feira, de um encontro, para você ter um pouquinho da atenção. Só para pegar um exemplo, porque isso aqui serve para tudo. Eu tenho dois amigos que são donos de transportadora. E eu tô falando essa questão da encheção de saco do trabalho, porque quando eu tô com eles eu começo a levantar o perfil para daqui a pouco eu conseguir. Eu já vendi para um, falta vender para o outro. E o outro, eu já ganhei a confiança dele, porque ele já tem, ele contemplou eu fiz ele contemplar uma carta de consórcio que ele pagava há muito tempo. Eu falei, cara, vamos dar um lance. Ele, nem sei, eu tô fazendo, não, vamos dar um lance que a gente tira. E aí eu contemplei a carta dele e ele acabou de pegar um sítio. E agora eu quero vender. Só que, pessoal, tô num ambiente que o filho dele é amigo do meu filho, que a gente joga bola junto, que a gente, ele tá me enchendo o saco para eu aprender a jogar futevôlei, que ele gosta de jogar futevôlei. Eu vou participar dos eventos que ele faz, que ele patrocina. Entende? Agora, e olha a frase que esse aí, me falou. Ele falou o seguinte: falou, Alan, eu não sei como os caras acham meu celular e me liga o dia inteiro. Cara, eu não atendo. Eu só atendo conhecido e pessoas que têm meu contato. Eu não atendo. E aí, o que que eu pensei na hora? Eu falei, nossa, eu conheço 500 mil vendedores que estão lá o dia inteiro ligando para esse tipo de pessoa. Então, uma forma, pessoal, network. Só que network você precisa pagar para isso. E é uma plantação. Por isso que você precisa ter intencionalidade. Por isso que você precisa estar no lugar. Pô, o que que adianta também eu estar nesse lugar e eu não conversar com as pessoas? E eu não me relacionar com as pessoas? E eu não querer saber o que ela faz, por que que ela faz, como que ela faz, o que que ela pensa, o que que ela quer? Ah, eu tô lá para falar de consórcio? Não, pessoal, não tô para falar de consórcio.
Eu tô para ouvir, eu tô para conhecer, porque se eu sei que se tá ali, tem grana, tem potencial, tá? Segundo ponto, além do network, eu estou preocupado com as indicações. Eu estou preocupado com as indicações. Por quê? Esse mesmo amigo que eu fiz, que tem uma transportadora, ele tem outros amigos que também têm transportadora, que também passam o mesmo problema que ele passa e que eu também posso ajudar. Se eu resolver um problema dele, seja com caminhão, com um lugar para ele descansar, um planejamento familiar, não importa o que que eu posso fazer com o meu produto para ajudar ele. Se eu ajudar ele, eu tenho certeza que ele tem mais no mínimo uns 5, 6 amigos no mesmo perfil, do mesmo segmento, que vive os mesmos problemas que ele. Fora um monte de outros contatos que ele pode ter. Por exemplo, ó, esse cara aí, há uns 2, 3 sábados atrás, o filho dele ia jogar, aí eu levei meu filho para assistir, porque direto ele leva o filho dele para assistir meu filho para jogar. Aí eu levei meu filho para ele ver. Chegando lá, a gente assistiu o jogo, não sei o que, aí ele falou assim: Meu, vamos fazer um churrasco aqui na casa do outro amigo aqui? Ele é lá de Pernambuco, ele não tem ninguém aqui, e a gente fez mó amizade e tal. Vamos lá fazer um churrasco na casa dele? Falei, bora. Cheguei lá, o cara é diretor da PepsiCo aqui de Sorocaba. Olha o network, olha a indicação. Um cara que cuida de não sei quantas pessoas. Um cara que. Agora, de novo, pessoal, eu fiquei falando de consórcio lá, nesse ambiente, nesse lugar. Eu tô lá para isso? Não, não tô. Eu tô para falar sobre qualquer outra coisa que não o que eu faço. Eu posso falar o que eu faço, mas o que eu faço não está ligado ao consórcio. Está ligado ao que está depois do consórcio, que é as conquistas, que é as taxas, que é o planejamento, que é a disciplina. E naquele lugar, naquele ambiente, não é o lugar certo de eu conversar. Até se a pessoa demonstrar interesse, como muitos demonstram, eu vou conversar em outro lugar, em outro momento. Entende? Só que, de novo, olha lá, porque o primeiro pilar, pessoal, mentalidade. Eu posso estar desesperado, eu posso estar querendo vender, desesperado para vender. Eu posso aparentar que eu estou desesperado para vender? Vocês acham que se eu ficar falando de consórcio para todo mundo em todos os lugares, as pessoas vão me querer lá? Faz sentido, pessoal? Me responde aí se está fazendo sentido esse treinamento aqui para vocês. Porque eu sei, acontece muito, nas melhores famílias principalmente, o quê? Eu sei que tem muita gente e- que quer vender o atalho, o milagrinho. Olha, eu te dou o script perfeito, secreto, que você vai mandar mensagem que você vai receber o contato desses clientes. Pessoal, de verdade, isso não existe. Não para esse perfil de cliente. É lógico, se você fizer um trabalho em massa para atrair um público menor, você vai conseguir atenção. Só que vai dar muito esforço e pouco resultado. Se você quiser ter resultado de verdade, pessoal. Pô, quarta-feira eu conversei com um cara, tava lá no churrasco trabalhando, porque meu trabalho é no churrasco, é no network, igual eu tô mostrando aqui para vocês, é assim que eu trabalho. Conversando com o cara, aí falei de uma estratégia que eu já vendi para um outro, lá do nosso grupinho. Ele pirou, aí eu falei para ele, cara, eu só não tenho mais esse tipo de condição. Eu tenho uma diferente, que não é igual, que não é tão parecida, mas eu tenho uma boa lá. Mas essa que o fulano fez eu não tenho mais, porque essa era incrível, era sensacional, isso na quarta. Aí ele ficou louco, ele falou: Não, ô caçula, vê lá uma dessa daí pra mim. Pô, era uma dessa daí que eu queria, era uma dessa daí que eu precisava. Eu falei, cara, essa sem chance, sem condição, não tenho mais. Você é foda, né? Esse tipo de coisa você não fala pra mim. Aí eu falei, não, vamos fazer assim, amanhã, não prometo, mas amanhã a gente conversa. Se eu conseguir, eu vou ter que encher o saco do meu gerente, mas você não tem noção o tanto que eu vou ter que encher o saco do meu gerente, sabe por quê? Porque o mês está acabando. Esse tipo de condição não aparece no fim do mês. Mas vamos fazer assim, se eu conseguir alguma coisa, amanhã é quinta, se eu conseguir
Até o final do dia eu te falo. Se liberar, você não vai ter muito tempo para pensar, não. Ele, não, se você conseguir essa que você conseguiu pro fulano, essa eu quero. Falei, essa eu não prometo. Mas deixa aí, se pintar qualquer coisa até o final do dia da quinta, a gente conversa. E, meu, esse cara ficou mandando mensagem o dia inteiro, enchendo meu saco. E aí, caçula? E aí, caçula? E aí, caçula? Falei, cara, até agora nada. Aí chegou o final do dia, eu falei pra ele, cara, não consegui nada hoje. Mas eu enchi, assim, ó, do mesmo jeito que você encheu o meu saco, eu enchi o saco do meu gerente. Eu vou fazer o seguinte: amanhã ele me falou que tem uma chance lá para umas 10 horas da manhã. Se ele me confirmar, porque você sabe que amanhã acabou o mês, né? Sábado já não tem mais o que fazer, sábado eu não cadastro mais nada. Então é o seguinte, amanhã, se ele falar que conseguiu, eu vou precisar pegar o seu cadastro, eu vou precisar que você já efetue o pagamento. Você consegue pagar amanhã naquela condição? Que aí se você, tipo assim, aí depois segunda, terça, semana que vem, mês que vem, a normal eu vou ter. Pode ser? Falou, não, se você conseguir essa, beleza, tá fechado. Então tá bom, mas eu não prometo, não tô falando que eu vou conseguir, porque não depende de mim. Se dependesse de mim, você acha que eu ia regular para você? Você acha que eu não quero vender? É lógico que eu quero vender, mas esse tipo de condição não aparece sempre. E aí o que que aconteceu? Ontem de manhã eu falei para ele, ó, manda seus dados aqui para mim. Não consegui ainda, mas manda seus dados, porque se eu conseguir, eu tenho que chegar primeiro que todo mundo. E você tem noção quantos vendedores, representantes tem no Brasil inteiro? Então a minha concorrência é muito grande, meu gerente já me falou. Aí ele falou: não, não, pega aí, vê aí que você precisa aí, me manda aqui no WhatsApp. Aí, nessa brincadeira, o que que eu fiz? Cadastrei a proposta, mandei para ele e falei: ó, é o seguinte, consegui, deu certo. Tô te mandando a proposta, confirma lá e eu preciso que você pague o boleto. Manda alguém pagar, me manda. E aí, o que que ele fez? Não me mandou o boleto, não me mandou o comprovante. A tarde inteira sem me mandar o comprovante. Eu mandei duas mensagens para ele. Eu falei: meu, me manda aí o comprovante. Me manda aí o comprovante. E nada. Aí de noite, falei: e aí, Edu, deu certo? Aí ele: ah, sorte que você me lembrou. Aí mandou o comprovante, mandou o pagamento. Ô, Glória, mais 400 mil. Até mandei lá no grupo da mentoria pro pessoal ver o print. Mas é isso. Pessoal, cliente enrolado é assim. E se eu não tiver um motivo muito forte valorizando, como que eu vou ter um motivo muito forte para fazer ele decidir? De novo, pessoal, vender para quem tem dinheiro, a maior dificuldade não é nem vender. A maior dificuldade é ter tempo e atenção desse perfil de cliente. Entende? Porque, de novo, eu não vendi consórcio. Eu vendi uma condição, eu vendi uma oportunidade que foi fácil de conseguir? Não. Agora, sendo honesto aqui para vocês, vocês acham que foi difícil de conseguir? É isso que eu vendo sempre. É a condição normal que eu vendo, porque eu vendi a ideia. E aí eu crio a grande dificuldade, a grande barreira, eu crio esse de fato essa escassez. Porque se eu apresentar como uma condição normal, por que que ele precisa fechar? Ah, quando ele precisar, ele fecha. Quando ele quiser, ele fecha. E quem tem dinheiro não compra consórcio, compra oportunidade, compra estratégia. Pessoal, tá claro isso? Beleza? Fez sentido? Então, são três pontos aqui, voltando para fechar. Esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho, tá? Mentalidade, intencionalidade, investimento, network, indicação e parceria. Por que parceria? Porque às vezes você vai ter pessoas que já têm o seu cliente, pessoas que já lidam com o seu cliente. Eu tinha uma parceria com o dono de uma oficina mecânica, que era amigo meu, que eu estava lá sempre lá o tempo todo. E os clientes dele eram cliente que tinha dinheiro.
Então, toda indicação que ele me dava, porra, era pessoas com grana. Eu sabia que ia vir coisa boa dali. Porque ele já frequentava, ele já se relacionava, ele já conhecia pessoas de um bom poder aquisitivo. Então, e tudo isso, pessoal, é investimento. E é um investimento não necessariamente de dinheiro só. Às vezes é um investimento de tempo que você precisa investir, de estar junto, de pegar amizade, de pegar confiança. Só que, de novo, sem esses três pilares não vai funcionar. Não basta você ter uma parceria e não ter intencionalidade. Não basta você ter o network e não ter mentalidade e não ter estratégia. Tá claro isso, pessoal? Fez sentido? Beleza? Deixa eu compartilhar aqui. Alan, você tem que torcer para o cliente não ver os teus vídeos, mas ainda assim, se algum ver, tenho certeza que você ainda vai fazer ele agradecer pela estratégia que você usou para iniciar. Sim, mas você acha que meu cliente vai parar agora a vida dele, que está corrida, que está acelerada, para vir ver um treinamento de como vender consórcio? E se ele falar assim, pô, velho, mas sério que você fez isso comigo? Eu falei, porque se não fosse assim, você não ia comprar. A vida é assim, né? Assim que funciona. Você acha que quando as Casas Bahia falam é só amanhã, será que você acha que é só amanhã mesmo? Não, mas a gente prefere comprar amanhã só para ter certeza que vai ser o melhor. E eu garanto para você, eu fiz o melhor para você. E garanto para você, não tem sempre esse tipo de condição, não tem mesmo. Pessoal, grupo bom não tem vaga todo dia, tá? Mas lógico, você tem que saber valorizar o que você tem. Pode dar tudo, tá bom? Beleza? Tá claro isso? Fechou? E isso também é mentalidade, tá? Às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente acha que não precisa aplicar gatilho. Ah, mas eu não preciso pressionar o meu cliente para pagar. Ah, mas eu não preciso valorizar tanto assim a minha condição. Vai nessa, confia. Fica trabalhando o arrozinho com feijão, o papaizinho com mamãe aí que você vai ver se é isso que o cliente quer. Não é. O cliente quer sentir valorizado, ele quer sentir especial, tá bom? Pessoal, vocês pegaram, principalmente o pessoal da mentoria que está aqui. Pessoal, ó, eu comentei aqui que essa semana eu fiz um investimento alto aqui para a mentoria e essa semana aqui eu criei essa trilha aqui que nós vamos trabalhar juntos, tá? Então, tem algumas trilhas. Essa daqui, por exemplo, a jornada dos clientes, e aí em cima disso nós vamos falando sobre as estratégias, tá? Um outro, compartilhar com vocês aqui, é a de mentalidade. É a de mentalidade. Então, o que que é a mentalidade, pessoal? É a mentalidade de cotinha milhão. Eu posso falar por mim, eu já vivi na mentalidade de cotinha, onde eu tinha medo de oferecer, eu tinha medo de falar de parcela alta, eu tinha medo de falar de crédito alto. Então eu tinha a mentalidade de cotinha. Eu só queria trabalhar o crédito mais barato, eu tinha até medo de falar dos créditos mais altos, eu era muito bonzinho, eu era extremamente perdido, não tinha resultado, e quando tinha resultado ainda era um resultado montanha-russa. No mês vendia, no outro mês não vendia, um mês ia bem, um mês ia mal, aí, enfim, tá? Até eu descobri que o meu grande problema estava nas travas, nas crenças, nos bloqueios, do não gostar de incomodar, ou saber que é ruim incomodar, por exemplo, bloqueio de se assumir vendedor, de achar que vendedor é desonesto, que todos os vendedores precisam mentir para vender, crenças desde de vergonha mesmo, de falar com pessoas, de merecimento, de achar que assim, que a gente não pode ser chato, ou que a gente tem que ser bonzinho com todo mundo, que a gente não pode se impor, que a gente não pode, sabe, incomodar de fato. Então eu sempre tive muito medo, muito bloqueio, medo de dinheiro, medo de sucesso. Quer ver? Se eu falar assim para você aqui, ó, vamos ver se alguém entende do que eu tô falando. Se eu falar assim para você, grava um vídeo aí agora.
Você tem facilidade de gravar vídeo? E aí vem a minha pergunta: por que que você não tem facilidade para gravar vídeo? Qual a dificuldade? Pegar um celular, olhar para a tela dele e falar assim: então, eu posso te ajudar. Sabe por que que isso é tão difícil? Porque você acha que tem que ser perfeito, então tem um monte de medo, um monte de crença aí. Porque é esse medo aí de se expor, de aparecer, de sucesso te incomodando. Ai, você acha que as pessoas vão rir, vão fazer piada? E sim, elas vão rir, elas vão fazer piada. E quem falou que isso tem que ser um problema para você? Tudo que você começar a fazer novo, vão rir, vão fazer piada. Às vezes por medo, às vezes por achar que isso é que é legal. Não tá entendendo que só que isso te bloqueia. Ou pior, é o que você já tá pensando que as pessoas estão achando que vão pensar, que vão falar sobre você. De novo, você quer parecer alguém? Então, pessoal, é isso que trava a maioria dos vendedores. É por isso que o primeiro pilar de clientes de potencial é mentalidade. Pô, se você não pode falar do seu produto que ajuda, que a pessoa compra à vista, que a pessoa paga parcelado, que a pessoa não descapitaliza, que a pessoa aprende a guardar dinheiro, que a pessoa conquista o sonho dela, você pode falar do quê então? Então vamos falar do tigrinho, que o tigrinho sim que é bom. Vamos fazer as bet. É isso que é bom. O povo falando dessas merda, feliz da vida, ganhando milhões. E a gente que tem um produto de educação financeira, de conquista, de planejamento, de investimento, de realização de sonho, não está falando. Estamos dando margem para os tigrinhos, para o pessoal das bet e pior, pessoal, para os golpistas do consórcio. Então, se eu não vim aqui para te falar que você precisa se livrar desse medo, se livrar desses bloqueios, passar a falar, incomodar, a ser chato, e isso é bom, porque as pessoas, não é que elas não têm dinheiro, elas têm, mas elas estão jogando dinheiro fora. Elas podiam ter um carro, elas podiam ter uma moto, elas podiam ter um terreno, elas podiam ter uma casa. Porque assim, parcela de R$ 500 quem trabalha paga, parcela de R$ 1.000 quem trabalha paga. Mas o medo do fazer, do agir, impede ela. O medo do merecimento, o medo do que ficou na cabeça eu nunca vou ter nada, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é o mal do mundo, rico é um problema, quem tem dinheiro devia dividir o dinheiro que tem. Ou você acha que essas pessoas não pensam isso, não ouvem isso, não convivem com isso? O seu trabalho é tirar elas desse lugar. Por isso, se você não estiver pronto, não estiver preparado, não tiver mentalidade, não tiver postura, não tiver intencionalidade, não tiver posicionamento, esquece, tá? Só que você, muitas das vezes, e aí eu vou falar por mim, você não vai conseguir nada disso se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar a sua identidade, se você não agir, se você não tiver disciplina e se você não criar hábitos. Por quê, pessoal? Você se torna aquilo que você faz. Não é que primeiro você precisa ter para depois você fazer. Ai, quando eu tiver um carro, quando eu for promovido, quando eu tiver uma casa. Então, às vezes a gente se engana com isso. Primeiro eu quero ter um resultado. E eu não vou ter o resultado se eu não mudar quem eu sou. Eu preciso mudar essa versão. Essa versão pô, dinheiro é ruim, sucesso é ruim. E eu posso falar, pessoal, eu já mostrei isso em mentoria. E se você for no meu canal do YouTube, por exemplo, você vai encontrar. Quando eu comecei a me expor, eu sofria tanto para me expor que eu tinha tanta certeza que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia ganhar muito dinheiro, que a minha cabeça começou a me punir, que o meu corpo começou a não me deixar ter isso. O que que meu corpo fazia? Eu ficava doente, eu ficava com febre, estourava herpes na minha boca, do nada, do nada. Um dia eu tava bem, aí eu começava com esse discurso aqui que eu tô falando pra você. Crescimento, ganhar dinheiro, ficar rico, ajudar pessoas. Só que tudo isso eu rejeitava inconscientemente. Logo, o meu corpo, para me proteger, me deixava doente. Então, se você não mudar, você vai continuar sabendo o que tem que fazer sem fazer. E o que pode facilitar a sua vida é, de fato, ter outras pessoas.
Estar perto de pessoas que você sabe que é possível. Isso ajuda. É isso de fato que facilita, tá? E a habilidade, o milhão, vem de você saber vender, vem de você querer se especializar o tempo todo e você ter clientes ricos. É isso. É isso, é tão simples quanto isso. Mas é que, pessoal, ser simples não significa que é fácil. Ser simples não significa que é fácil. Emagrecer é a coisa mais simples que tem. Se você fizer três coisas, você vai emagrecer. Bebe água, se alimenta bem e faz exercício. Automaticamente, automaticamente você vai ter o resultado. Vende do jeito certo. Aprende a prospectar, negociar e fechar. Aborda cliente em todos os lugares. Identifica o perfil do cliente. Antecipa as objeções de pressa, de demora. Faz uma oferta. Valoriza uma condição. Prepara o cliente para o fechamento. Descobre se tem alguém que participa da decisão com ele. Marca essa reunião. Aplica os gatilhos certos, as técnicas de fechamento certo. Conduz o cliente através da regra de ouro, fazendo perguntas certas, perguntas estratégicas. Perguntas que faz ele fechar, ele decidir, ele falar que ele quer, que ele precisa. Você vai ter resultado. Esteja perto de pessoas que têm dinheiro, com intencionalidade. Faça elas conversar com você sobre os problemas dela, sobre as conquistas dela, sobre o que ela está pensando, sobre o que ela quer. Quanto mais potencial for a pessoa, maior serão os negócios. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Eu jogava futebol num lugar, e aí ajudei um amigo a trocar de carro através do consórcio, e esse meu amigo fez uma cartinha de 30 mil. Aí eu fui para um outro lugar muito mais caro, que o futebol para eu participar era muito mais caro, e eu investi para estar lá nesse futebol mais caro, gastava mais tempo para chegar, pegava trânsito para chegar, mas beleza, ia lá jogava bola, depois gastava mais dinheiro para ficar no churrasco depois da bola. E aí ajudei um amigo lá a trocar de carro e ele comprou uma cota de 300 mil. Moral da história: eu fiz o mesmo trabalho do mesmo jeito e vendi a mesma coisa. Só que só por mudar as pessoas eu ganhei 10 vezes mais comissão. Não mudei o trabalho, mas o cliente mudou. Tá claro, pessoal? Beleza? Então, e aí o pessoal da mentoria, que eu comentei da nossa plataforma, a plataforma nova, então a gente vai ter essa trilha dos clientes de potencial, essa trilha da mentalidade, essa trilha aqui, ó, que é a jornada do milhão. Aqui, ó, tá os passos da venda. Tá aqui, ó. Quiser printar, printa isso aqui. Olha lá, ó. Primeiro passo, comprar ideia. Saber falar as vantagens do consórcio. Saber qual que é o principal benefício do consórcio. Entender os pilares do consórcio e como que funciona a fórmula da venda. Porque existe uma fórmula tanto para prospectar quanto para vender. Depois, saber prospectar, encontrar clientes em todos os lugares, entender o perfil de cliente para sua comunicação, para sua conversa, ter um alvo na CPI, que não é a Virgínia, e esquecer a Virgínia, e não falar dessa menina, e nem de nada que envolva a vida dela, e nem de nada que só te distraia, tá? Saber prospectar de forma ativa, de forma receptiva. Ao alvo, e só para não passar, o alvo da CPI, pessoal, é conquista, planejamento e investimento. Conquista, planejamento e investimento. C de conquista, P de planejamento e I de investimento. As pessoas estão nesses momentos de vida. Quem ainda não tem, vive a questão da conquista. Quero conquistar um carro, quero conquistar uma casa, quero conquistar uma moto, que ela ainda não tem. Quem já tem, vive o planejamento. Quero conquistar um carro melhor, quero conquistar uma casa maior, melhor. E questão de investimento. Posso fazer o meu dinheiro trabalhar. Esse é o último nível. Essa cota que eu vendi aí de 400 mil foi nível investimento. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas que nem querem um carro novo e nem querem uma casa nova. Mas eles querem se planejar, investir, conquistar, multiplicar o dinheiro. Então é isso que eu estou vendendo atualmente. Beleza?
É isso que é o alvo da prospecção. Outra coisa, negociar, saber abordar, saber sondar, saber o que que é o SRV, o que que é o porquê não, o que que é o IDA, saber que nem todo cliente avança para uma reunião e que é normal e que faz parte, por isso que é funil, por isso que se atrai muito e nem tantos avançam para o fechamento. E esses que não avançam, vai para sua carteira de cliente. E quando chegar no fechamento, você precisa saber fazer a proposta certa, as técnicas de fechamento, contornar as objeções e, principalmente, focar nas indicações para ter mais vendas de forma mais fácil, tá? E aí o que te leva para os próximos passos é exatamente essa jornada de mentalidade, especialização e clientes ricos. E a jornada do especialista é você dominar. Também tira um print aí, deixa eu deixar a tela só aqui, ó, para vocês tirarem um print aí, ó. É isso aqui que você tem que aprender, ó. Sobre consórcio, você precisa saber tudo, todas as taxas, os cálculos, estudo de grupo da sua empresa, o que que os grupos têm, quanto que está a média de lance, como que está funcionando os grupos novos, mas principalmente os grupos antigos. Se você quer trabalhar com cliente que tem dinheiro, parcela normalmente não é o problema. Logo, se você tiver domínio de quais grupos, de quanto que está saindo, fica fácil você trabalhar. Qual que é o percentual de lance que você vai trabalhar? Entende? Porque cliente que tem grana, ele quer solução e ele está acostumado a pagar parcela cara, tá? Conheça os concorrentes diretos, os concorrentes indiretos, como que funciona o financiamento no segmento do cliente, quanto que custa uma carta contemplada, quais são as linhas de crédito que esse cliente tem disponível, está buscando e, por último, especialização de segmentos do mercado, de critérios, de aprovação, de liberação, de taxa, comparativos, como que funciona, como que não funciona, tá? Então é essa jornada aqui que você precisa, é essa jornada aqui que realmente você sai do zero, aprende a fazer as primeiras vendas, se torna especialista e começa a vender com facilidade. Tá bom? Espero que vocês tenham anotado aí, printado. Pessoal da mentoria, é essa trilha aqui que a gente vai ter na nova plataforma, tá? Só anotou aí? Fez sentido? Deixa eu falar de algumas estratégias. Algumas estratégias aí de clientes de potencial, tá? Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Ontem eu criei um material. Alan, você atua só com consórcio? Só, Tânia. E só com consórcio normal. Só isso me basta. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu trocar. Aqui, ó. Vamos lá. Criei esse material aqui para o pessoal da mentoria. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês, tá? Vamos lá. Ó, aqui tem 12 estratégias de clientes ricos, tá? Aonde você precisa entender a sua abordagem, tá? Então, que abordagem que você precisa ter, que abordagem que você precisa utilizar. Então, vamos lá. Pensa comigo. Eu estou num ambiente com pessoas que têm dinheiro, certo? Você está num ambiente que as pessoas têm dinheiro, têm muita grana. Chegando lá, eu vou falar de consórcio? Não, não vou. Então, do que eu vou falar? Pessoal, eu posso falar sobre qualquer um desses pontos aqui, ó. Eu posso falar, por exemplo, sobre blindagem patrimonial. O que é uma blindagem patrimonial? Eu posso perguntar assim, falar, meu, me fala uma coisa. O seu patrimônio está blindado? Em qual sentido? Pô, se você tem uma empresa, os seus bens, os imóveis da sua família, se existisse um processo trabalhista, se a justiça quisesse tomar, eles estão blindados?
E vamos falar de sucessão. Quando você sair da sua empresa, quando você parar, ou se amanhã acontecer alguma coisa com você, já está tudo certo? Os bens, os patrimônios. Você já pensou nisso? Esse é um ponto que eu posso conversar, dependendo do cliente. Outra coisa, multiplicação de patrimônio. Cara, você acha que faz sentido investir em imóveis, em ter mais patrimônio? Você conhece estratégias que fazem isso? Que facilitam? Que você alavanca? De novo, qual foi a palavra que eu utilizei? Estratégias. Beleza? Você sabia que a maioria compra à vista sem descapitalizar? Muitas pessoas vivem adquirindo, conquistando em mercados de pessoas desesperadas que precisam vender de qualquer jeito, a qualquer custo. Pessoas desesperadas, elas vendem a um preço muito abaixo. Sabe o que que acontece muito? Separação. Normalmente, quando existe separação e a pessoa precisa se livrar do bem rápido, ela precisa vender muito baixo, muito barato. Logo, quem tem dinheiro se aproveita dessas oportunidades. E aí vem a minha pergunta: você acha que faria sentido para você? Mas se aparecesse um imóvel agora muito barato, você estaria pronto? Você tem dinheiro? Você tem recurso para isso? Você já tem um caixa lá de reserva de emergência só para oportunidades reais? Outra coisa, é, aí vamos voltar até naquele outro assunto lá. O portfólio de aluguel. O que seria um portfólio de aluguel? Fala uma renda aí para sua aposentadoria. 2.000, 5.000, 10.000. Quanto que faria sentido para você ter de aluguel no futuro? E o que que você já está fazendo agora para conquistar esses aluguéis? Se eu te falar que existe uma estratégia incrível, absurda, de você multiplicar o patrimônio, formar um portfólio, uma carteira, uma receita de aluguel, que vai ficar para você de forma vitalícia, e você podendo pagar a partir de R$ 1.000 por mês para iniciar esse projeto. Aonde quem vai te dar o imóvel é só o inquilino. Deixa eu fazer uma conta aqui, ó. Pega essa conta aqui, vamos lá. Deixa eu ver se vai funcionar essa conta aqui. Eu ensino ela aqui pro pessoal. Vamos lá. Ó, me acompanha aqui no raciocínio. Vamos ver se vai funcionar, né? Mas me acompanha aqui no raciocínio. Você vai fazer uma carta de 200 mil. Vamos fazer uma carta de 200 mil? 200 mil reais. Beleza. Você fez uma carta de 200 mil pagando R$ 1.000 por mês, certo? Média, 200 mil, R$ 1.000 por mês. Tá. Fez essa carta pagando R$ 1.000. Digamos que você foi contemplado em 3 anos. Vamos falar um prazo médio aí de 3 anos para você ser contemplado aí por sorteio ou por lance fixo, que é um valorzinho baixo que você vai precisar descapitalizar. Vamos imaginar que em 3 anos você foi sorteado. Significa que você pagou 36 mil, certo? E agora você tem uma carta contemplada de R$ 200.000. Agora você tem uma carta de R$ 200.000. Me fala uma coisa. Se você pegar um imóvel, pegar o crédito de 200 mil e comprar um imóvel de 200 mil, um apartamento pequeno, uma casa pequena, aí depende da cidade, mas sim, existem casas pequenas, imóveis no valor de 200 mil. Você pagou 36 mil até a contemplação, correto? E a partir de agora que você comprou essa casinha aí, ó que legal a sua casinha, ó, como eu desenho bem. Comprou a casinha. Ou comprou lá o seu apartamentinho lá. Beleza, vamos fingir que isso aqui é o apartamentinho. Certo? Comprou o imóvel, pôs para alugar por R$ 1.000.
eu sei que dá para alugar por mais, mas foi para alugar por R$ 1.000, certo? E o inquilino começou a pagar. Quanto que é a sua parcela? 1.000. Quanto que o inquilino está pagando? 1.000. Quem que está dando o imóvel para você? O inquilino. Quanto te custou o imóvel? 36.000. Conforme vai passar os anos, você vai ter o imóvel que vai valorizar e o inquilino vai quitar esse imóvel para você. Logo, você vai ter o patrimônio de 200, acima de 200 mil, porque ele vai valorizar, e não vai deixar de ter a renda, porque pode trocar o inquilino, mas você vai continuar recebendo. E aí te sobrou aqueles 1.000 que você pagava, você não vai pagar mais. Aí você parte para o segundo. Em um prazo médio de uns 10 anos, pessoal, vamos combinar uma coisa? 10 anos, demora para passar ou passa rápido? E aí o cliente pode falar assim, putz, 10 anos é muito tempo, né? Fala, cara, você lembra onde você estava na Copa do Mundo de 2014? Pois é, já está fazendo 11 anos. Parece que foi ontem. Agora, se você não fez nada lá na Copa do Mundo de 2014, o melhor é você começar a fazer agora, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E o que que é R$ 1.000 para você? O que é R$ 1.000 para você? Se hoje você gasta R$ 250 com bobeira, você tem R$ 1.000 que a gente poderia estar investindo aí. De novo, até voltando a Sueli aí, que a Sueli falou aqui, que é isso que vocês têm que entender. Pessoal, falei de portfólio de aluguel, mas aí vem a minha pergunta aqui para vocês. Em qual momento eu falei de consórcio aqui? Eu estou vendendo consórcio ou eu estou vendendo uma estratégia de patrimônio e renda? Vocês acham que as pessoas querem consórcio ou patrimônio e renda? E ainda pensar na aposentadoria, pensar no futuro, visão de futuro. Faz sentido, pessoal? Tá claro isso? Beleza? Tá? Então, deixa eu. Então, assim, é isso. Tem mais algumas estratégias aqui, mas eu vou parar nessas aqui. É... Beleza? Aí tem mais alguns pontos aqui que é importante. E eu vou até fazer algo melhor para vocês que estão lá no grupo. Até fazer algo melhor para vocês que estão lá no grupo. Eu vou disponibilizar, eu vou dar de presente para vocês esse mesmo material que eu fiz aqui ontem para o pessoal da mentoria, com as abordagens, com esses pontos aqui. Mas, pessoal, mais importante do que isso é você ter a noção que é assim que funciona. Só que, de novo, isso não vai funcionar se você não seguir os 3 pontos dos clientes de potencial, tá? Então, se você não seguir, não vai adiantar. Eu posso te dar 1.000 clientes que poderiam aproveitar essa estratégia. Se você não souber vender, se você tiver com dificuldade no seu processo de venda, de condução, igual o que eu fiz aqui, mostrei para vocês, falei como que eu fiz de valorizar, de dificultar. Pessoal, isso é técnica de fechamento. Isso é técnica de negociação. Porque, de novo, o cliente não vai comprar consórcio, ele não quer consórcio, ele vai comprar uma oportunidade através do consórcio. Ficou claro isso? Que essa é a grande mensagem que eu quero passar para vocês hoje sobre clientes que têm dinheiro. O cliente compra estratégia, ele compra oportunidade, ele não está desesperado. Então, se você não criar uma condição que ele corre o risco de perder
e que ele deveria fazer, porque ele sabe o quanto isso é importante, o quanto isso vai ser útil para ele. Se você não fizer isso, esquece. Tá claro? Beleza? Fez sentido? Qual é o grupo? É o grupo VIP do WhatsApp, tá? É, Então, assim, ó, pra gente, pra gente encerrar aqui, por que que você deve se especializar? Primeiro, porque você tem a chance de trabalhar com esse perfil de cliente, atender menos e ganhar mais. Vender com previsibilidade e autoridade. Ser reconhecido como especialista pelo seu cliente. É o cliente que enxerga que você é o especialista, que você entende, que você domina. Por isso que você não pode saber só sobre consórcio, você precisa saber sobre o mercado, você precisa saber sobre o segmento que você está querendo atuar. É isso que vai fazer você ganhar dinheiro para ajudar os seus clientes a realizar sonhos. Esse é o sonho, pessoal. Eu vou falar uma frase aqui para vocês, que é a que eu brinco na mentoria falando. Pessoal, meu sonho com o pessoal da mentoria, sabe o que que é? É que eles ganhem dinheiro como eu ganho dinheiro, para participar de churrasco, para participar de festa. Entende? É ganhar dinheiro para comer picanha. É bom ou é ruim isso? Esse sempre foi meu sonho. Hoje eu vivo isso. Lógico, eu tô lá no churrasco me divertindo, mas eu estou trabalhando. É meu momento de trabalho. Boa, Douglas. Como se aprofundar na área de investimentos? Buscando tudo que existe sobre investimento, começando a dominar o mercado, o segmento, entendeu? Boa, tem que fazer um cruzeiro com o pessoal. Boa, hein, Marcelo? Boa essa ideia aí. Fazer um cruzeiro com o pessoal da mentoria. Excelente. Mas acho que no primeiro momento eu já até adiei já. Mas eu acho que eu devia fazer um churrasco. Eu fiz em 2023, reuni o pessoal aqui em Sorocaba aqui, e a gente fez um churrasco lá no clube lá, esse clube que eu tanto falo e menciono aí. A gente fez um churrasco lá. Pessoal, seguinte, eu vou passar para vocês aqui. Não sei se alguém tem. Sim, Tânia, preciso fazer. Eu vou fazer um treinamento presencial ainda esse ano aqui. Ainda esse ano. É que agora com essa nova plataforma aqui, vou focar nisso agora, tá? Porque essa plataforma vai ficar muito top, muito top. Tanto que eu já desenhei. Depois eu mostro para vocês o meu desenho. Sabe essa trilha aqui, essa jornada? Só tem 2 dias que eu só, tem 2 dias que eu só faço isso. Eu só fiquei pensando, pegando conteúdo, mapeando, tal, para entregar muito mastigado, muito, muito, muito facilitado. O processo de venda, o processo de especialização, esse processo de clientes de potencial. E como eu vou gravar, até esses recursos aqui do Zoom aqui é para eu gravar. O que que eu vou fazer? Agora o próximo passo, eu vou gravar a formação de especialista SRV. Então eu vou criar a formação. Por quê? Porque quem entrar na mentoria precisa ter a formação. Então, exatamente para acelerar o resultado. Então, eu vou criar essa formação de especialista SRV aí, esse profissional que tem essa facilidade de prospectar, negociar e fechar, que sabe o que fazer para, precisa aprender para especializar. Alguém aqui que não é da mentoria gostaria de fazer parte? Porque o pessoal da mentoria já vai ganhar a formação, mas tem alguém aqui que não é da mentoria que gostaria de fazer parte, entender e investir na formação de especialista? Aprender esse conteúdo, esse completo, esse que eu passei aqui, os. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Boa. Ó, deixa eu mostrar para vocês como que vai funcionar a formação. Eu vou apresentar uma condição especial só da formação, tá bom? Eu não vou apresentar da mentoria. A mentoria é 7.000 para estar um ano com a gente, tá? Mas deixa eu explicar aqui a formação, como que vai funcionar aqui para vocês, tá? Então, cadê? Aqui, ó. Primeiro,
Nessa formação, a gente vai falar sobre os três pilares para você vender 1 milhão. Então, qual que é a metodologia SRV em vendas? Então, você vai aprender o método que te leva desde a abordagem até o fechamento, aplicando o SRV, que significa sonho, realidade e velocidade. Então, você vai aprender a conduzir a conversa, fazer o cliente matar as objeções dele de pressa, de demora, que ele não quer, e você não vai ser um vendedor chato, que é sempre ignorado. Você vai passar a ser um vendedor estratégico, tá bom? Além disso, você vai ter o módulo de especialização, aonde? Nesse módulo de especialização, você vai acabar com a concorrência amadora que fica mandando postzinho, tabelinha, fazendo esse trabalhinho que é muito esforço, pouco resultado, tá? Então você vai aprender a fazer os cálculos estratégicos, tipo esse aqui, ó, da matemática que eu falei para vocês. Você precisa dominar o financiamento na palma da sua mão. Você precisa dominar tudo que a sua empresa tem, mas principalmente o perfil do cliente, para saber encaixar, para falar com propriedade, ter o respeito e o cliente te enxergar como uma autoridade. Inclusive, pessoal da mentoria falando da formação aqui, tá? Qual que é um, qual que é um eu tinha comentado lá um posicionamento que eu vou adotar para mim. Eu vou começar a me posicionar assim, vocês vão ver, vai chegar até vocês, mas eu quero compartilhar com vocês. Qual que vai ser o meu posicionamento, pessoal? Eu vou começar a me apresentar como o Alan do Consórcio, especialista em contemplações rápidas, tá? E aí eu quero que vocês da mentoria começam a entender e utilizar esse posicionamento. Por exemplo, o Valci, eu sou o Valci especializado em contemplação rápida. O Thiago, enfim, o Roberto, todo mundo tá aqui, o Issan, todo mundo da mentoria. Você, lógico, né, pessoal? Você falar isso com quem é do consórcio não tem peso nenhum. Fala isso com quem não é do consórcio, se a pessoa não fica louca, para entender, se ela já não fica curiosa. Mas como assim? Como que é? Como que funciona? Pronto, esse é o objetivo. Ó, fale comigo que eu sou especialista em contemplação rápida. Por que que eu não posso falar isso aqui para quem não é, não posso ensinar isso, esse tipo de posicionamento com quem não é da mentoria? Porque se você não sabe o que que é o BBR, se você fala de consórcio antes de entender o SRV e o porquê não do cliente, você ainda não entendeu. Se você está pensando que o cliente que não tem lance, você vai falar de contemplação rápida com ele, sem matar a pressa dele, você ainda não entendeu. Por quê, pessoal? Porque contemplação rápida é a coisa mais simples do mundo. Por que que é a coisa mais simples do mundo? Porque não depende de você, depende do cliente. Logo, sem entender o perfil do cliente, é tipo assim, eu sou especialista, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar, o conceito do posicionamento. Eu sou um corretor de imóveis de alto padrão, beleza? Eu sou um corretor de imóveis de luxo. Eu só vendo imóveis acima de 10 milhões de reais. O meu posicionamento, eu sou especialista em imóveis de alto padrão, imóveis de luxo. Todo mundo pode querer me ouvir? Todo mundo pode querer ter um imóvel de luxo? Sim, todo mundo pode. Mas é todo mundo que consegue? Não. É assim que funciona a contemplação rápida. Todo mundo quer, mas todo mundo consegue? Não. Logo, se eu tenho habilidade para transformar esses que querem e não conseguem, quanto de dinheiro eu vendo? Vou voltar aqui para vocês assim, pessoal. Se você pudesse falar para todo mundo, olha, eu ajudo quem quer ser contemplado rápido. Esse é o conceito do posicionamento. Vocês teriam dificuldade de ter cliente? Não. E se você tem dificuldade hoje, é isso que você ainda não entendeu. É essa chave que você ainda não virou. Porque a contemplação depende mais do cliente do que de você. Agora, tem o passo a passo para conduzir esses clientes. É sobre isso. Tá bom? Então, eu tinha comentado que eu ia falar sobre esse posicionamento, porque eu estava desenhando, eu estava escrevendo, e aí nessa parte de posicionamento é sobre isso. Boa. Tá?
Então, voltando aqui, continuando. Então, é falar como especialista, dominar o mercado, cliente de rico, onde está o dinheiro de verdade, é você saber abordar, é você saber atrair, negociar com clientes de alta renda, posicionar o consórcio como solução patrimonial, solução de investimento, vender para empresário, investidor, quem pode pagar muito, quem já faz o dinheiro trabalhar, quem já faz o dinheiro render, simplesmente para você vender menos e ganhar mais. Trabalhar com quem tem noção do preço do dinheiro e ter uma carteira de clientes que pagam bem e por muito tempo. Só para você ter noção, um cliente que eu vendi 1.600.000, ele foi contemplado agora. Ele pediu para eu dar o lance, eu dei o lance, ele foi contemplado. Aí, em uma das cartas, né, de 400 mil. Aí, o que que aconteceu? Ele fez as contas, ele falou assim, putz, agora não vai dar. Mas tem como eu cancelar? Porque eu tô com esse dinheiro aqui, mas eu não queria usar esse dinheiro para pagar o lance agora. Eu fiz umas contas aqui, é melhor eu não fazer agora. Pode ser? Eu falei, pode, tranquilo. Falei, então tá bom, vamos trabalhando com um lancinho baixo aí, até sair. Pessoal, você acha que você consegue fazer isso com quem não tem dinheiro? O cliente não vai encher o seu saco, não vai acabar com a sua vida, não vai acabar com a sua paz? Vale a pena? Entende? É sobre isso o meu desejo, tá? É... Beleza. Ao concluir a formação especialista, a ideia é você estar com mentalidade, técnica que funciona, posicionamento de autoridade e pronto para vender 1 milhão por mês e escalar, chegar e além, tá? Para quem quer essa formação, para quem quer vender alto, ganha muito. Para quem quer sair da média e virar especialista, para quem quer cliente que valoriza seu tempo, te respeita e entende que você tem oportunidade, tá? Que você trabalha com condições. E falando em condições, oportunidades, eu vou trazer para vocês aqui essa condição, tá? Vamos lá, pessoal. Ó, eu não vou ficar enrolando não, tá? Então assim, ó, a formação, um investimento para você ter ela, para você se tornar uma referência, para você ter a técnica, para você ter a autoridade, o posicionamento, para vender 1 milhão por mês. Então essa formação vai custar R$ 2.000. Assim como eu disse na mentoria que eu ia aumentar o preço, aumentou. Então a formação vai custar R$ 2.000. Mas quem ainda não é da mentoria, porque pessoal, você que é da mentoria, você já ganhou, você já tem ela. Nós vamos trabalhar com ela junto. Mas para quem não é, vai poder participar e vai ter essa formação aqui, vai ter o certificado, vai ter tudo certinho, investindo só R$ 300. Então, se você quiser fazer parte agora dessa formação, você só vai investir R$ 300 à vista ou 12 parcelas de 30. Por que que eu estou fazendo isso? Porque por esse preço. Porque, pessoal, a minha meta, a minha missão é de fato formar profissionais que saibam o que vai fazer. E aí depois vem para a mentoria, quem não é, vai ser fácil, tá? Até mandar o link aí no. Esse é o link aí. E, além disso, que você vai ter? Olha lá, esse aqui é o resultado dos especialistas. Só alguns, tá? Ó, o Valci que tá aqui, o Issam que tá aqui, ó, que já vendeu 26 milhões em 6 meses. Me mandou aqui ó, um monte de troféu, o vídeo com um monte de troféu que ele já ganhou aí, ó. 6 meses e 8 troféus. O Fábio que me pagou a picanha esse mês, o Fábio tá aqui também. Deixa a tela maior aqui para vocês verem, tá? Aí, ó. A Camila no primeiro mês da mentoria. Então você vai aprender o que eu ensino na mentoria, o conteúdo da mentoria. Não é a mentoria, é a formação, é o conteúdo. Você vai aprender o conteúdo, vai estudar esse conteúdo aí, tá bom? A Suelen, que com esse mesmo conteúdo vendeu 8 milhões. Pessoal, são os três pilares. A habilidade em venda, que é o método SRV, é a especialização, dominar o consórcio, o segmento e clientes de verdade, clientes que têm dinheiro, tá bom? É isso. E de bônus, você ainda vai ganhar o curso Fechamento de Milhão, no valor de R$ 1.000, e mais 4 cursos: o Expert Fechamento, Segredo das Objeções, como agendar reuniões e como lidar com clientes não contemplados. Tá bom? Então, resumindo, você vai participar da formação ao vivo, que eu vou gravar isso aqui ao vivo com o pessoal da mentoria. Então, quem adquirir agora vai ter essa oportunidade de estar junto com a gente, tá? E ainda vai ganhar esses cursos aqui de bônus, tá?
Como essa formação aqui, eu vou gravar ela ao vivo, então você já vai adquirir e já vai levar o curso fechamento de 1 milhão e todos os bônus aqui. E aí a formação você vai recebendo ela já dentro da nova plataforma, tá bom? Então é isso aí. Se puder investir 300 conto para ganhar dinheiro de verdade, para aprender esse método, para fazer a diferença na sua vida e na vida dos clientes, essa é a condição, tá bom? Beleza? Fechou? Mandei o link aí, depois eu mando lá no WhatsApp, lá, esse link também lá no WhatsApp, tá bom? Fechou? É... Pessoal, o Moura falando aqui, não é somente um curso, é uma família. É, mas isso é a mentoria, né, Moura? Lance, sobre esse novo posicionamento, especialista em contemplação rápida, já não define o teu produto para quem trabalha a estratégia SRV, ou seja, levantar o perfil, oportunidade. Sim, o Fernandes, eu não tenho problema em definir o meu produto. Por quê? Porque o meu produto é consórcio. O problema não é esse. A questão é o que eu ofereço. Eu não ofereço consórcio. É isso. É isso que tem que ficar claro, entende? Agora, mas você é o quê? Você trabalha com o quê? Cara, eu sou o Alan, sou especialista em contemplação rápida. Entendeu? Mas o que que você faz? Cara, eu ajudo quem quer comprar carro, quem quer comprar casa, quem quer investir. E enfim, aí tem tudo isso que eu faço. Entendeu? Alan, esse é um curso específico e não a mentoria? Isso, Sueli. Esse vai ser o novo curso na nova plataforma para a mentoria. Entendeu? É que eu estou dando a oportunidade de quem não é da mentoria, quem não conhece esse curso, quem está perdido, quem é bonzinho demais, quem morre de medo, quem não tem estratégia de cliente de potencial e quem o cliente ainda não enxerga como especialista, eu estou dando essa oportunidade de fazer parte da formação. E aí depois que a formação já tiver, como que eu posso dizer? Pronta, essa formação vai custar R$ 2.000, entendeu? Você é da mentoria, Sueli, ou não? Ah, tá. Você ainda não é da mentoria. Eu achei que você era a Sueli da mentoria. É... Então, nesse curso, sim. Nesse curso você vai conseguir. Porque como que eu vou fazer esse curso? Ele vai ser ao vivo. Então, eu vou vir aqui para o Zoom e vou gravar o conteúdo, vou gravar o curso, entendeu? E depois eu vou editar ele. Então, assim que eu terminar o conteúdo, eu abro para dúvida. Porque esse curso é para mentoria. Então você vai ter o direcionamento igual o pessoal da mentoria. O que você não vai ter? O grupo no WhatsApp da mentoria e os recursos da mentoria. É isso, é tipo um pré-lançamento, exatamente. Entendeu? É isso, tá? Bom dia, Alan. Cheguei atrasado e não sei se você falou. Gostaria de saber onde e como acharia essas pessoas que poderiam dar o lance sem problemas. O Carlos, todo mundo pode dar o lance sem problema. A questão é a gente descobrir quem que pode ter. Aí o trabalho é descobrir. E aí, para você descobrir, você precisa perguntar. Entendeu? Alan, você depois envia no grupo da mentoria qual é o exato roteiro dos módulos da trilha. Jardel, é o fechamento de 1 milhão. Hoje é o curso. Ou se não, o desafio do 1 milhão. Os dois é o mesmo conteúdo, entendeu? Rafael, já vai começar na próxima semana, mas vai ter um grupo no WhatsApp somente da formação. Então, todo mundo que comprar, você vai receber o curso aí, o fechamento de 1 milhão, e aí você vai receber uma mensagem no WhatsApp para entrar no grupo da formação, tá? Não, Fernandes, esse valor de 300 é só para quem não é da mentoria. Quem já é da mentoria não tem que comprar nada. Você já vai ganhar essa formação.
Entendeu? Hã? LL é leilão, é sobre o que sobra, é a sobrinha e não o crédito total. Não entendi. Mas é isso. Fechou, pessoal? Eu vou deixar o link aí para quem quiser adquirir. É... Ramon, não vai ter oferta da mentoria. A mentoria vai, para não falar que não vai ter. A mentoria é 7.000. Quem entrar hoje consegue com 5.000 de desconto, tá? Então tem essas duas opções aí. Só que eu tenho que criar o link, eu nem tenho o cupom de desconto da mentoria. Se alguém tiver interesse, estiver no grupo VIP, manda uma mensagem lá no privado lá, eu libero um desconto, tá bom? Mas é isso. Fechou, pessoal? Valeu, até a próxima. Tamo junto.